aqui para provar para você que sim, a Unai é RBD. No vídeo de hoje nós vamos falar de um trabalho do nosso Pontito. Hoje é com Vanessa, porque quem vai levar a aula sou eu. Não sei nada, nunca vi, mas Vanessa é especialista em Sense8. A gente resolveu abordar um pouco dos trabalhos específicos de alguns dos RBDs e a gente pensou que não existiria maneira melhor de começar a abrir essa pasta, essa gaveta, do que com o Ponte em Sense8, que foi o trabalho que mais elevou ele fora Rebelde, né? Com certeza. Então eu vou fazer uma breve recapitulação, assim, um tutorial pra Carol, falar um pouco pra vocês também do que foi a série, como foi o pensamento da série, e aí a gente vai enveredando ali pro lado do Ponte, falando um pouco alguns fatos, a história dele e coisas assim. Assim como Vanessa no vídeo de classe, eu vi apenas uma playlist dos momentos que ela selecionou, que ela julgou importantes aí da trajetória do Ponte, porque afinal, ele é o assunto do vídeo, né? Yeah. No. This is a past TV show I did here. Well, I did in Mexico and it was very successful in Brazil, which is Rebelde, and it's a comparison with with Sense8. So this high school, college, okay. Well done. Sense8 foi uma série que chegou na Netflix já com muito peso. Por quê? Porque ela foi a primeira série que as irmãs Wachowski fizeram depois de Matrix. Então, assim, se você achou esse nome comum, você pensou, caramba, eu lembro que os irmãos Wachowski dirigiram Matrix, tá aí. Ambos hoje são mulheres trans, completaram sua transição em fases diferentes. Sim, por isso que eu achei tão estranho que no começo eu lembrava de ser irmãos, The Wachowski Brothers. Sim. E aí na série eu lembrava, caramba, não, mas os nomes são Lana e Lily, qual o sentido disso? E eu fui pesquisar um pouco e descobri que antes mesmo de Sense8, em 2000, a Lana fez a transição e em seguida a Lily fez um pouco depois do lançamento de Sense8. Então, uma das personagens principais de Sense8 é inclusive uma mulher trans e elas relatam histórias autobiográficas. Que legal. Com a personagem, que eu achei assim uma coisa incrível. Mas focando na produção delas. Primeira série televisiva, já queriam chegar com tudo. Disseram que se a gente for fazer uma série, a gente tem que fazer uma série que vai mudar o mundo da televisão. E já tinha um cacife, né? Cacife pra tal. E assim, embora Sense8 tenha durado pouco, foi sim uma série muito revolucionária. A Netflix estava no começo ali do crescimento, da independência de produções, de não foi só um dos ter grandes coisas. nomes, assim, dos primeiros. Eu não assisti, mas assim, como uma pessoa de fora, sempre foi um nome que pairou aí nas redes. E sempre foi um nome de peso no catálogo da Netflix. Sim. Eu sei que é uma série famosa e, assim, creio que foi uma das séries o trabalho que mais catapultou o Ponte, assim, pro status que ele tá hoje. Que ele pode até escolher ali umas produções que ele faz, né? Ele tá com status. Foi a primeira temporada em 2015, mas o projeto já vinha sido desenvolvido desde 2013, então... 2013. Que era muito mais tempo. Então o Ponte já tava ali, praticamente saiu de Rebelde e já foi, de certa forma, enveredando, porque são 3 anos Ele depois. fez Camaleones, que é um projeto de novela um pouco longo, mas aí já foi... foi talvez a primeira grande oportunidade dele nos Sim. Estados Unidos. E então, a primeira temporada foi ao ar em 2015. Sense8 se trata de 8 mentes que são conectadas. No caso, eles são... Todos eles nasceram no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, mesmo horário, tudo. Até segundos, eles nasceram juntos. Então, eles têm Essa é a razão pela qual eles são conectados. mas eles só começam a ter esse acesso a essas conexões a partir do momento que todos eles começam a ter visões de uma mulher chamada Angélica. Essa mulher ela é um ponto pivotal na série, só que a gente não vai abordar muito isso porque, né, assistam, que eu também não quero dar spoilers. Se alguém ficar interessado aí na história, assistam. The one scene that everybody loves very, very, very much is Wolfgang in the tub. There goes Nomi. And then, but Hernando and Lito are at home. They are doing a lot of this. I can fit in. I can fit. And then Nomi and Amanita, they're at home doing a lot of this. And Lito. Will is in the gym doing a lot of and all of a sudden Nomi shows up Fernando goes in, Hey, what's going on? and Lito goes in. and Will goes in. Oh wait, that's Amanita. Wait, that's Nomi. And all of a sudden you have a nice big hot steaming bowl of tit soup. Yeah, it's like the United Nations.
the United Nations of orgies. Yeah. And this is basically Sense8. Much of it. There you go. Much of it. Whee! Então eles têm essa visão da Angélica e todos eles começam a ficar conectados. Então a partir daí, a gente vai vendo 8 pessoas de lugares diferentes do mundo que estão intercaladas e não sabem como. Eles Não, sentem, eles não né? conseguem entender, Uma é. coisa do outro. Eles conseguem acessar memórias, Caramba. línguas, talentos. Então o que acontece muito na série é que a gente vai vendo um drama de pessoas que vão vivendo a vida, lidando com seus problemas, só que eventualmente eles precisam da ajuda um dos outros. Então se alguém está numa situação de perigo, vai vir à mente de alguém que sabe lutar muito. Eles meio que se ajudam. Uma coisa que eu não associava, assim, é que eu não pensava que era uma série tão de ação, como eu te falei quando tava Sim. vendo o trailer. Na minha cabeça era uma coisa bem mais de diálogo, uma série mais tranquila, mas não, tem bastante ação. Mas isso é justamente por conta das irmãs Wachowski, né? Tipo, já É. vem aquela coisa ali meio do trabalho de Matrix, Aham. meio futurista, faz com um pouco total de ação. E aí, por ser a primeira série, elas chamaram o J. Michael Straczynski. Eu não vou saber falar sobre o nome dele, mas ele tinha uma especialidade muito grande com séries, então elas resolveram trazer a expertise dele para equilibrar o projeto. Sim. E no fim das contas, elas escreveram metade dos episódios e ele escreveu a outra metade. Foi uma coisa em conjunto. Uhum. E aí, inicialmente, Sense8 foi pensada para ter 5 temporadas. Uau. Só 2 se concretizaram. Não rolou. Mas o contrato de todos, inclusive do próprio Ponte, é um contrato para 5 anos de trabalho. Caramba, isso se garantiu, né? E isso vai se provar depois, porque assim, a gente teve a primeira temporada, em 2015. Em 2016, eles lançaram um episódio de Natal, que teve 2 horas de duração. Tipo Black Mirror, assim, É, tipo isso. que tem. E aí demorou muito para ser renovada para a segunda, mas eventualmente foi. Foi renovada, gravaram a segunda, liberaram a segunda em 2017. E abruptamente, um mês depois do lançamento, cancelaram a série. E não tem final, então? Tem. Ah, tá. Só que eles cancelaram por quê? Porque tinha... A audiência que era dada era muito forte no Brasil, mas no mundo em geral não era. Então eles tinham um certo apelo na Netflix, mas não era o suficiente para sustentar o gasto da série. Porque é uma Sim. série gravada em mais de 8 países, Não. então não tinha como manter se não fosse a série A do série. Netflix. Quando eu vi o trailer, eu pensei, nossa, isso deve ter sido muito caro, porque são muitos cenários muito diferentes, Sim. muito caros. Eu vi uma curiosidade que só em milhas gravando, eles deram o equivalente a 4 voltas no mundo. Nossa, Então, tipo assim, é muito um custo é de um custo produção gigante. Que a Netflix entendeu que não valia a pena, então cancelaram. Só que os fãs que tinham eram fãs muito fervorosos, então começaram petições, começaram protestos, começou... Assim, a própria Anaí dizendo, vão pra rua salvar o RBD, foi o que fizeram com Sense8. E de fato conseguiram a redenção, porque Tem terceira eventualmente... temporada? Não, tem um episódio que Ah. eles fizeram mais um filme, assim, de 2 horas, mais um episódio que é o episódio final, Caramba. que tem todo o desfecho da história deles. Meio apressado? Sim, mas aconteceu, pelo menos, Foi entregou, o- né? Foi o para novidade da Demi deles. Sim. Mas aí, entrando nesse ciclo do post, o que é que acontece? O Lito, que é um dos Sense8, é um grande ator do México, um dos maiores atores do México. Só que ele é homossexual e ele não se assumiu até esse ponto. Ele prezava muito pela carreira dele, no México era muito perigoso, ele se assumia, assim, se ele quisesse continuar trabalhando. Alô, Christian. Exatamente, o gancho com o Christian é enorme. Real. Porque ele tinha uma posição muito alta, de muito peso, só que ele tinha muito medo do que poderia acontecer. E a gente viu o que aconteceu com o Christian, né? Inclusive, na época que o Christian se declarou homossexual, depois que as fotos vazaram, né? Não foi inteiramente uma escolha dele, mas a imprensa mexicana pareceu de imediato muito receptivo. Porque isso estava rendendo muito. Mas depois o Christian sentiu o impacto. Quando o RBD acabou, por diversas vezes ele falou como as portas se fecharam para ele. Ele que se interessava muito em seguir uma carreira de ator, talvez até mais do que cantor, eu acho. Teve muitas portas fechadas por muito tempo, não davam papéis para ele. Tanto que a volta dele para a TV em Despertar Contigo, na TV mexicana, foi pelo Pedro Damián, que convidou ele pro papel. Que foi exatamente o que aconteceu com esse personagem, o Lito. Eventualmente, claro, eles estão no conhecimento do relacionamento dele com o personagem do Poncho, que é o Hernando, que é um professor de arte. E tua alma gêmea. E minha alma gêmea, eu sou apaixonada por esse personagem, ele é incrível. Is this art, Mr. Fuentes?
Street art, Mr. Valles. Ele é muito palestrinho, eu vi umas cenas dele, ele ama falar. Ele, tipo, alguém tá falando coisa completamente do dia a dia. Ele, sim. Ele é um pouco exagerado às vezes, mas Um pouco caricato. ele é um personagem muito sensível. Sim. Que deu abertura pra gente fazer o comentário de como o Poncho mostrou a versatilidade dele e o talento Nossa. dele como ator, porque o que a Dulce fez pra virar a Roberta, de mudar até os trejeitos, o jeito de respirar, foi o que o Poncho fez pra interpretar o Hernando. Ele tá completamente diferente, assim. O jeito que ele se move, as expressões, sei lá, é muito diferente. Não é, ele tá fazendo um personagem homossexual e ele é heterossexual e por isso ele é um grande ator. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente que você parece que você tá olhando pra outra pessoa, assim. As cenas que eu vi, eu fiquei muito orgulhosa, porque é diferente de qualquer outra versão do Ponte que eu já vi, sabe? Você não enxerga o Poncho, É, né? exato. Você enxerga o personagem. E o Poncho, ele colheu tantos frutos que graças a esse papel do Fernando, ele foi eleito o melhor ator do ano pela GQ mexicana. O Ponte, ele é bem contado, né? Eu acho que a imprensa e a crítica gostam muito dele, porque ele sempre tá como personalidade do ano, melhor Sim. trabalho, homem mais lindo, fazer o quê? É lindo. Ou então alguma coisa, ativismo que ele faz, ele é muito bem contado na imprensa mexicana, que eu acho muito legal que ele tem esse reconhecimento. Pra um personagem secundário, um personagem recorrente, ele teve uma relevância na série muito alta. Ele e a namorada da personagem trans são os dois personagens recorrentes que mais cativaram o público e conseguiram se manter. Sim, porque ele é só um cônjuge do principal, né? Sim. A princípio, Ponte aí ganhou todo mundo com seu carisma. Então, basicamente, o ciclo da história do Poncho em Sense8 é ele como namorado lidando com a pessoa que ele ama não podendo assumir ele, e quando eles se assumem, quais são as complicações que isso surte na vida de ambos, porque ele também, querendo ou não, tá numa posição alta como professor, ele tem uma influência e isso também respinga nele. E eles também têm uma coisa muito interessante que eu não vi em muitos programas de TV, que não chega a ser um trisal, mas digamos que é um grupo, assim, porque quando o Lito tá fingindo ser heterossexual ainda, pro público, ele faz essa pose com a sim. Daniela, que também é uma atriz famosa do México, que fez um filme com ele. E aí a Daniela, ela começa a dar em cima do Lito e eventualmente ela descobre que ele é gay. Só que no lugar dela se afastar, ela diz, não, eu quero continuar sendo sua barba. Isso é Sua estratégico barba? pra mim, é a barba gay. Eu vou continuar sendo sua barba. E você pode ser feliz aí com o Hernando. Então ela acaba virando uma das melhores amigas do Hernando, ela mora com eles. Caramba! E os três acabam virando um trio poderoso. Tanto que até na parada gay, ela vai junto. Ela tá ali naquela cena atrás. ela tá. Legal. O Ponte tá tão lindo com a barbinha. Sim, coloridinho, muito. No geral, acho que é um relacionamento muito bonito de se ver ser desenvolvido na série, sabe? E Bem não fora só da não curva, tem né? isso como no Sense8, como não tem muito isso na televisão É. no geral, sabe? Eu achei que foi uma história muito original, Gostei. muito bem pensada. E a atriz que faz a Daniela, ela é uma das grandes amigas do Poncho. Então, Sério? sim, eles são BFFs até hoje, assim. Que legal. Então, tem toda essa relação de proximidade que Realmente uma química legal no set. sim, que inclusive poderia ser bem maior, porque descobrimos que o Christopher fez a audição pro papel do Lito. Vocês já pensaram Eu nisso? fiquei chocada A quando eu vi. fanfic? Vocês já pensaram na fanfic do Diego pegando o Miguel, gente? Os memes seriam perfeitos. Os Tipo, Seria tudo. seria um sonho. Eu não sei por que isso não se desenvolveu, porque quem mencionou isso foi o Christopher quando ele veio pra cá numa conferência Certo? anos depois, quando ele veio promover um dos álbuns. E aí ele acabou comentando, pela Assim, força de Sense8 aqui no Brasil e de Rebelde também. Olhando o Miguel Ángel Silvestre, né, que é o ator que faz o Lito, assim, fisicamente, não sei se eles tinham Sim. um padrão pro personagem do Lito, mas eles são bem distintos, assim. Inclusive, eu acho que o personagem do Lito, como era um ator de filme de ação, ele tinha esse grande porte, né? Que eu acho que não sei se rolaria com o Christopher pela estatura dele, porque ele não é um homem muito alto. E também tem muito da questão de que, além do físico, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, não sei se isso de fato se concretiza, mas pelo que eu entendi, o Ponte foi contratado primeiro do que o próprio Miguel. Então talvez eles tenham levado isso em consideração, de pensar, poxa, a gente contratou o Afonso Herrera, a gente vai contratar o parceiro dele de banda, a gente vai levantar essa bandeira, vai trazer isso.
sabe? Eu sabia que Ia mexer no vespeiro, no nosso vespeiro. ia mexer no nosso vespeiro e também ia atrair o público pra uma coisa diferente do que seria a série, Sim. né? Porque todo mundo ia focar no fato de que tinham 2 RBDs Sim. ficando. E não é esse o propósito da série, o que eles queriam passar com a série. Então talvez nem fosse estratégico, mesmo que o Christopher combinasse com o papel. Eles tiveram que fazer uma escolha, assim. Talvez, Não saberemos nunca, mas ficaremos sempre com a imaginação. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das curiosidades, dos links que a gente fez aqui do RBD com o trabalho do Ponte, e você quer que a gente continue fazendo isso com outros, por favor, sugiram aí nos comentários trabalhos deles que vocês gostariam que a gente falasse. Tem alguns que eu vi, tem alguns que Vanessa viu, tem alguns que nenhum viu, tem alguns que as duas viram. Sim, e estamos dispostos a assistir Sim, também coisas claro. novas. Então, se você gostou do nosso conteúdo, como eu disse, comenta aqui embaixo sugerindo coisas, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, Tudo. faz tudo pra gente continuar o reinado do professorzinho lindo, do nosso coração, Renato. No próximo episódio. Os canais que influenciaram a gente, que a gente pensou, nossa, se a gente tivesse nesse canal, a gente falaria isso. Então hoje nós vamos exaltar nossas influências, as coisas que a gente gosta de ver no tempo livre e aumentar aí a comunidade de coisas do RBD.